Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder nada. E também ativa o sininho, tá? Porque assim você recebe todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Gente, agora esse vídeo vai ser um pouco diferente do que normalmente eu posto aqui para vocês, que é de aulas, né? Ensinamento. E assim, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que vai ajudar muito vocês, tá? Pensando em vocês, eu decidi abrir um grupo VIP lá no WhatsApp, tá? Por que eu decidi abrir esse grupo lá no WhatsApp? Porque, gente, eu ultimamente estou recebendo muita mesmo perguntas sobre dúvidas relacionada a tudo aqui no canal, tá? Relacionado à confeitaria. Então, eu decidi fazer esse grupo aqui, no caso no WhatsApp, tá? Um grupo VIP, tá? Onde eu vou estar ensinando a vocês de mais de perto, né? Então, assim, gente, lá eu vou estar passando dicas para vocês, eu vou estar tirando todas as dúvidas, independente de quantas dúvidas forem, eu vou estar ajudando vocês lá nesse grupo, tá? Vai ser um grupo para quem realmente tem interesse em aprender, em tirar suas dúvidas, tá? Então lá eu vou fazer esse grupo para ajudar vocês, tá? Então lá eu vou com certeza estar bem presente e quem tiver interesse em participar desse grupo VIP lá no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ser direcionado para falar comigo, tá bom? Então, lá eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, porque, gente, pela quantidade de perguntas que tá vindo frequentes aqui no canal, não só aqui, como lá no Instagram também, tá? O pessoal tá me chamando lá no Instagram, porque em alguns vídeos eu coloquei aqui meu Instagram, né, para vocês me seguirem lá. E as meninas estão sendo bem frequentes lá também. Então, decidi fazer esse grupo para realmente ajudar vocês, tá? E lá eu vou conseguir ajudar de mais de perto, né? Vocês perguntando, eu ajudando vocês em dúvidas, dando dicas, fazer alguns vídeos também para ensinar vocês em mais detalhes, tá? Porque aqui às vezes no canal eu não consigo fazer gravações que seja mais detalhado, tá? Então lá no grupo VIP eu vou estar colocando algumas aulas, algumas decorações simples, tirando dúvidas, dando dicas a vocês, tá? Então é isso, eu vim conversar aqui com vocês sobre isso, porque é muita pergunta, tá? E assim, gente, eu separei aqui 3 perguntas, tá? De algumas das seguidoras, tá? Então eu vou citar nome delas, né? E também vou passar aqui para vocês as perguntas que elas fizeram, tá bom, meus amores? Então, isso não é referente a um vídeo, a dois, não, até vídeos meus mais antigos. O pessoal tá realmente assistindo os vídeos e estão com muita dúvida, muita gente, muita. Só ontem eu acho que eu vi umas 62 perguntas, para vocês terem noção. Então, gente, para isso não acontecer mais, eu vou fazer esse grupo, tá bom? Então, só falando para vocês aqui. Quem tiver interesse em participar do grupo VIP, tá o link aqui na descrição, tá bom? Então aqui, ó, gente, eu separei algumas perguntas pra explicar aqui um pouco a vocês do que vai ter lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, eu separei aqui 3 perguntas. Então, eu vou responder aqui a vocês cada uma, tá bom? E mais detalhe. Então, assim, gente, a pergunta, que foi a mesma pergunta, acho que teve mais de 3 pessoas que perguntou a mesma coisa.
Anabel, Gina e Iris, tá? Então, um beijo aí pra vocês. Obrigado por me acompanhar aqui no canal. E a pergunta delas foi a seguinte: qual aro que você usou para o bolo de 2 andares? Como vocês sabem, aqui no canal eu posto muito vídeo com frequência em bolo de 2 andares, que é o que mais sai aqui do ateliê, tá? Então, a pergunta foi essa: qual aro que eu uso, qual o tamanho, né, da forma que eu uso para os bolos de 2 andares com 3 quilos, tá? A forma de baixo, gente, tem um diâmetro de 18 por 10 de altura e o de cima 12 por 10 de altura. Então, essas duas formas, com 2 camadas de recheio, tanto embaixo como em cima, e cobertura em chantininho, vai pesar 3 quilos, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Luna Maria, ela perguntou assim: boa tarde, mas não tem que colocar o chantilly bem junto para não dar bolhas? Vocês lembram que quem assiste aqui o canal, né, em alguns vídeos eu falo que eu faço a separação do chantininho quando eu aplico às vezes, não é em todos os bolos, é em alguns bolos. Eu faço a primeira, né, eu rodo primeiro, né, boto primeiro o chantininho, depois eu coloco a segunda e deixo mais ou menos 2 dedinhos, né, isso? Aí, por isso que ela perguntou, porque normalmente cria bolhas, né, isso? E cria sim, gente, cria bolhas sim. Mas, como eu falo sempre aqui no canal, o que eu faço não é exatamente o que vocês precisam fazer aí. Eu faço e explico a vocês o porquê eu estou fazendo, tá? Então, nesse caso, quando eu coloco um chantilly aqui, o chantilly aqui em cima, né, para poder fazer a lateral do bolo, é porque eu tenho pouco chantininho, tá? E eu não quero bater novamente o chantininho, porque eu tenho que bater mais ou menos 100 a 150 ml de chantilly. Então, quando eu faço isso, e eu passo a espátula, ele automaticamente ele vai ficar uniforme. Então, aqueles espaços que estão lá entre um e outro, quando eu passar a espátula, vai ficar preenchido, entendeu? Mas vocês podem sim estar fazendo uma em cima da outra, tá bom, gente? Então, eu faço isso, não é em todos os bolos, é só quando acontece que eu vejo que o chantilly tá pouco, tá? Aí eu faço dessa forma e dá super certo, como vocês veem aqui no canal, tá? Então, mais uma dúvida aí de Luna Maria. Um abraço, tá? Nice Rocha. Um beijo também, Nice. Seja bem-vinda, tá? Ela perguntou assim: por que seu bolo dá a impressão que está de ponta cabeça? Então, assim, gente, para vocês verem que realmente são muitas dúvidas que cria, né? Que normalmente são dúvidas, assim, que não... Como é que eu posso dizer? Não são frequentes, né? Normalmente o pessoal pergunta sobre o ponto, né? Mas tem dúvidas, assim, que realmente eu preciso vir aqui explicar a vocês. Então, gente, essa Nice Rocha, ela perguntou por que seu bolo dá uma impressão que está de ponta cabeça. Gente, como vocês sabem, eu toda vez quando asso a massa, ela fica com altura, né? Então, eu preciso retirar aquele excesso de cima para que o bolo ele fique mais uniforme quando eu virar ele, né? Então, na verdade, ele fica de ponta cabeça assim. E fica com, se vocês observarem, fica um espaçozinho entre o prato e o bolo. Ele fica um espaçozinho, acho que mais ou menos de um meio dedo, mais ou menos. Por quê? Porque quando eu tiro o topo do bolo, acontece de ele ficar um espaço. Porque assim, se eu tirar o topo do bolo todo, tá? E ficar todo uniforme, deixar ele bem retinho, eu acho que eu vou tirar muita massa. Então, eu prefiro não fazer isso, tirar realmente
o topo, né? Deixar mais alinhado ali e começar a prensagem, tá? Recortar os discos de massa, tudo certinho. Então, por isso que dá essa impressão. E realmente ele fica de ponta cabeça, porque quando eu vou montando na forma, né, a prensagem, quando eu viro, ele vai do que é o que fica em cima, né? No caso, o que eu cortei, ele vai virar para o prato, né? Que é o cake board, entendeu? Então, é por causa disso que ele fica com essa impressão de ponta cabeça, tá? Então, é isso, meus amores. Vim aqui só conversar com vocês sobre isso, porque é muitas dúvidas, muitas mesmo. Então, assim, gente, eu preciso ter uma, como é que eu posso dizer? Uma experiência com vocês em relação a isso, tá? Porque é muitas dúvidas. E se eu explicar tudo aqui no canal, gente, eu vou passar horas e horas explicando, porque realmente, graças a Deus, são muitas perguntas. E eu sei que vocês estão gostando do canal, eu sei que vocês estão engajando, curtindo, comentando bastante. Eu agradeço muito a vocês, gente. Vocês não sabem o quanto é importante aqui para o canal, para que o canal ele cresça cada vez mais e e eu sinto mais vontade aqui de fazer vídeos aqui para vocês, tá? O meu intuito aqui, gente, é sim gravar para vocês, de ajudar vocês, tá? E é isso. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho da dúvida, né, de vocês aí, das meninas. E quem tiver interesse, fazer parte, tá, do grupo, onde eu vou explicar tudo pra vocês, dar dicas, como eu falei anteriormente. Então, vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp para você falar diretamente comigo. E também vou deixar o Instagram, tá? Se você quiser também falar comigo lá no Instagram, me seguir lá no Instagram, conhecer melhor lá o meu trabalho, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!